Kamala, Harigan Swaha. Om Lakshmi Vigan Shri 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 Kamala. Olá galera, estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, dando continuidade à comunidade do canal Frater e os temas consequenciais, eu venho trazer o autismo e as faculdades cognitivas. Esse tema ele surge a partir do momento que eu lanço a informação no canal Frater, né, de uma, se novidade ou não, se as pessoas sabem ou não, acredito que tenha pessoas que sabem e muitas que também não sabem ou não sabiam, né? E a novidade ela era de que o autista ele possui mais neurônios no lobo frontal. Logicamente que por eu já ter explicado os vários tipos de autismo, né, e os vários tipos de vias que levam ao autismo e que levam a pessoa a transitar do intelecto humanizado e social para o intelecto primordial, né, para o intelecto primário, logicamente que existe o autista que ele é induzido ao intelecto primordial, tem aquele que durante a sua fase de vida ele vai transitar para o intelecto primordial, para o intelecto ativo, tem aquele que já nasce fazendo fechamento para o intelecto ativo, né? Então a gente pode fazer assim uma classificação e começar a entender que o autista que ele tem uma predisposição genética, uma predisposição neuronal, ele seria em tese o verdadeiro autista, porque ele tem na sua essência, na sua composição material, no seu fisiológico, algo que condiciona ele ao intelecto primordial. Então não se trata de um colapso, não se trata de algum constrangimento social, mas sim uma condição que o leva a pensar e raciocinar diferente. Ele vai pensar e raciocinar, né, aurindo da natureza, coletando da natureza o primórdio, ao passo que o ser humano que vive no intelecto secundário, ele vai viver coletando da natureza a ciência, tá? Seria mais ou menos isso. Então eu vou passar para vocês os dados, né, desse tema que mais condiz com o autista que possui maior quantidade de neurônios no lobo frontal, e eu vou relembrar, né, que eu já citei em um dos vídeos anteriores, mas vou relembrar nesse, que o autista que possui mais neurônios, ele tem uma condição de pensar diferente, né? E eu vou explicar para vocês novamente o porquê, até mesmo porquê que aparentemente dá a entender que o autista é mais lento, mas até vou colocar em xeque essa questão para vocês entenderem que não se trata necessariamente de lentidão, e às vezes se trata até de ele ser rápido demais, mas ele tem que esperar o não autista participar da realidade, porque o não autista, por não acompanhar aquele raciocínio, né, não vai adiantar falar com ele. Então, muitas vezes o autista ele já está um passo à frente, né, das coisas, mas ele não vai falar isso, ele não vai dizer porque ele sabe que não adianta.
ele sabe que ele vai precisar esperar o não autista entender, né? Esperar acontecer as coisas para ele entender na prática o que acontece. Então, muitas vezes o autista ele está um passo adiante, ao invés de ele estar atrasado. Eu vou explicar para vocês por quê, citando o exemplo do aquário novamente, ou mesmo o exemplo da piscina, né, que eu acho mais fácil. Imagine uma piscina grande em que você tem peixes na piscina, né? Você solta a mesma quantidade de peixes que você solta numa piscina pequena, né? Se você soltar uma descarga elétrica na ponta da piscina, na parte da água, pode ser que o peixe que esteja lá na outra ponta não sinta essa descarga elétrica. Agora, uma piscina pequena, se você soltar uma descarga elétrica, pode ser que essa descarga elétrica abranja um maior número de peixes. Isso por quê? Porque a piscina pequena ela tem um espaço menor para que a corrente elétrica percorra. Esse exemplo é muito interessante porque o nosso neurônio ele transmite as mensagens, ele transmite os raciocínios através de correntes é, de reações químicas e elétricas, né? Então, as nossas células elas têm muito isso, né? Elas têm aquelas reações sinápticas, elas têm aquelas responsividade elétrica. Não é à toa que quando a gente bate, né? Assim, o cotovelo, às vezes a gente sente um choque, né? Bom, pessoal, então o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais espaço, né, o raciocínio, vamos entender aqui como a descarga elétrica como se fosse o raciocínio. O raciocínio ele tem mais caminho para percorrer. Se ele tem mais caminho para percorrer, isso significa que o repertório é maior. Então, o repertório do autista é tomado pelo lobo frontal, né, partindo do conceito de que ele tem mais neurônios no lobo frontal, o repertório dele é muito grande, né? Então vamos ver aqui o que esse lobo frontal, qual é a função dele no cérebro humano, tá? Ele é um dos 5 lobos do cérebro humano e eu vou explicar para vocês aqui qual é a função dele, tomado por uma fonte, é lógico, aqui de pesquisa, né? E depois vocês podem confrontar, de repente, com algum catálogo, algum artigo de medicina também. Pessoal, então vamos lá. Lobos frontais, eles são anteriores, né? Frontal de frente, né? Então eles são anteriores, né? Se você vê numa especificação ah, anatômica, né? Vê uma foto anatômica do cérebro, vocês vão perceber que é a parte da frente, né? Mais propriamente aqui na testa, né? Eles são essenciais para o planejamento e execução de comportamentos aprendidos e intencionais. Então isso significa que pelo autista ter um repertório maior, por ele ter uma abrangência maior, né? Por conta da maior quantidade de neurônios, isso significa que todo o planejamento dele e a execução de comportamento aprendido intencional, né, talvez ela não seja vista por aquele que tem um repertório pequeno. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando você está esperando, né, alguém, parece que essa pessoa está demorando uma eternidade, mas a pessoa que está vindo até você, para ela, às vezes ela está dentro do tempo dela. Isso significa que a diferença de condição neurológica e a diferença de condição geográfica, né? No caso, a neurológica, né? A condição neurológica seria quantitativa e geográfica seria abrangente, né? Porque tem mais caminho para percorrer, né? Então, a diferença dessas condições causa no não autista uma impressão de que o autista é lento, né? Quando na verdade ele não é, tá? E a gente consegue entender também que ele está um passo à frente do conhecimento por ele ter uma abrangência maior. Muitas vezes ele tem a capacidade maior de execução de coisas intencionais e pelo repertório dele ser maior, logicamente que a faculdade cognosciva dele vai ser mais abrangente e mais eficiente, tá? Por mais que as pessoas não queiram aceitar isso. Então ele tem uma eficiência. Isso não tem nada a ver com o autista 1, 2, 3, qual que é superior ou inferior. É o autista que possui essa característica de ter mais neurônios no lobo frontal, tá? Então tem algumas coisas a mais aqui também.
A área frontal medial, algumas vezes denominada área pré-frontal, é importante na atenção e na motivação. Muitas vezes a gente pensa que o autista ele não tem motivação por ele estar recluso. É um mito novamente, é uma coisa que não procede. O autista está comprovadamente aqui, segundo as informações, né, sobre o lobo frontal, que a característica da motivação ela provém do lobo frontal. Então, se ele tem mais neurônio no lobo frontal, né, por lógica, ele tem mais capacidade motivacional. Então, ele se sente mais motivado. Isso significaria o mesmo que dizer, quando a gente toma a atitude de ir para um parque, ele é o que mais vai aproveitar em relação ao não autista. Ele aproveita mais, ele aprecia mais e ele é capaz de absorver, né, de toda a experiência social, ele é capaz de ter uma absorção mais amplificada dessa experiência toda, dessa interatividade, tá? Logicamente que por ele ter um maior campo, por ele ter maior capacidade de armazenamento dessas informações, muitas vezes essas informações elas vão ficar ocultas, vai dar a impressão de que ele não vai sempre manifestá-las. E muitas vezes parece que ele esqueceu, parece que ele regrediu. Tem pessoas que falam, ele regrediu. Que nem o Raonic, que ele estava comendo milho uma semana comigo, depois no outro mês que ele veio, ele nem olhou para o milho e ele nem considerou quando eu comprei o milho. Aí tem pessoas que podem pensar, ele regrediu. Não, a informação do milho ela tá ali, né, no cérebro dele, só que por ele ter um repertório maior, a busca por essas informações, elas são mais demoradas. E ele tem uma abrangência maior, então ele vai fazer alguns pontos, né, de armazenamento, né, e ele vai fazer algumas escolhas. De repente, naquele momento, ele não está interessado, mas a informação está lá, tá? Então, galera, olha que importante essa informação, né? Eu tenho até colegas que fizeram detecções do autismo através de exame genético e tem pessoas que fazem a detecção do autismo por exame neurológico, tá? Em alguns casos não detecta nem genético nem neurológico e vai detectar por alguma condição colapsada social que levou o autista a, a entrar no primórdio. Então, esse autista vai ter uma reavaliação e um remapeamento, né, que ele vai fazer, que o cognoscivo dele vai fazer, e ele vai começar a viver em um segundo planejamento intelectual. Então nós temos o primeiro, que é a primeira pasta intelectual que a gente desenvolve quando a gente nasce, e o autista ele vai ter a segunda, porque na hora que ele confronta, ele tem um constrangimento, então ele vai fazer um backup dessa primeira pasta e vai tentar constituir uma segunda, que aí é onde que eu disse para vocês, que pode ser que ele construa até uma terceira ou uma quarta, e a quantidade de pastas vai dar a entender que é um cognoscivo, mas às vezes ele está transferindo uma informação de pasta para pasta e essas informações elas não são coligadas, tá? Não significa que são sinapses neurológicas, simplesmente que ele está fazendo backups e algumas lembranças de algumas coisas que ele conhece. Então pode ser que ele tenha um STEAM momentâneo, pode ser que ele tenha uma reação atípica ou adversa no meio. Agora, cumprindo com vocês que eu não vou fazer, por enquanto, pelo menos, né, temas mais longos para eu não entrar tão em detalhe, né? Eu termino por aqui o tema, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham percebido a profundidade e a importância do assunto, né? E logicamente, apenas se as pessoas entrarem no canal e pedir uma dobradinha do tema, aí eu faço novamente, ou se na guia comunidade, onde eu coloco meus temas lá, né? Os temas que vão surgindo, surgir novamente a temática, como eu já tinha abordado uma vez sobre o exemplo da piscina, que eu acabei de citar novamente, então eu venho às vezes pincelando novamente as informações, tá? Agora, enquanto não é recobrado o assunto, aí eles vão ficando até que alguma pessoa se interesse e pergunte, de repente, ou na comunidade ou na própria guia aí de conversação do YouTube, tá? Pessoal, então obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês.
peço que vocês continuem compartilhando os vídeos do canal Frater e, por gentileza, compartilhem no WhatsApp, né, diretamente com o seu colega, porque às vezes você coloca no status, o seu colega não consegue copiar e não consegue fazer o clique, é mais complicado. Mas se você compartilhar diretamente com o seu colega no WhatsApp, mandar a mensagem para ele do compartilhamento do vídeo, ele, através de um clique, também pode mandar para outra pessoa e assim formar uma cadeia até chegar, de repente, em uma família que tem caso de autismo, e essa família, de repente, entra no canal Frater e pode conhecer mais coisas sobre autismo. De repente, essa família é uma família que está sem rumo, sem chão, por ter sido surpreendida com caso de autismo no seu lar, e de repente, entrando no canal Frater, essa família ela pode ser uma família mais feliz, né? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Peço essa ajuda para vocês, o joinha e a inscrição do canal. Se vocês quiserem participar de alguma forma, fora as doações, eu peço para vocês entrarem em contato no WhatsApp que eu deixo, que é o número de celular com o WhatsApp que eu deixo no começo e no final dos vídeos, ok? Então, sem mais delongas, como eu prometi para vocês que a partir de um tempo para cá eu iria fazer meus vídeos mais curtos, né? Então, sem mais delongas, agradeço vocês por tudo e até a próxima gravação. Tchau, tchau, galera. Lakshmi Vegan Sri